Pessoal, hoje eu vou falar a respeito da questão 2 da atividade de estudo 3 do cálculo 2. E ele fala a respeito das integrais duplas e triplas e traz aqui algumas alternativas e pede para que a gente julgue então qual que é verdadeiro e qual que é falso, ok? Então, vamos fazer aqui. Puxar a folha para cá. Jogar um pouco mais para lá a câmera para caber tudo aqui, muito bem. Então a primeira, integral tripla de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, da função xyz dx dy dz, ele está dizendo que é uma equação em função de x. Bom, para ser equação em função de x, essa integral aqui teria que variar em função de x. A gente só vai descobrir isso executando a conta, então. Então vamos lá, começando a integrar de dentro para fora, né? Em relação a x, depois em relação a y, depois em relação a z. Então vamos copiar aqui, eu já vou fazer direto, tá, gente? Já vou integrar então agora em relação a x. Então eu tenho x, soma o expoente, né? Divide pelo mesmo número, copiando aqui yz, que é o que sobrou. Vamos aplicar os limites de 2 a 3, superior e inferior, dy dz. Isso aqui vai ficar igual à integral de 0 a 1 e de 1 a 2. Agora a gente vai fazer os limites, tá? Vai substituir o tal x por 3 e por 2. Primeiro o de cima, depois o de baixo. Então vai ficar 3 ao quadrado dividido por 2, yz, menos agora o de baixo, limite inferior, né, elevado ao quadrado, yz, dy dz. Isso aqui vai ficar igual à integral de 0 a 1, de 1 a 2. Isso aqui que está aqui dentro, gente, dá para a gente resolver, né? Porque é 3 meios e 2 meios, então a gente faz aqui 3 vezes 3 dá 9, e 2 vezes 2 dá 4. 9 menos 4 vai dar 5, então vai ficar 5 meios, ok? Para a gente já simplificar. 5 meios, copia a constante yz, dy dz. Agora chegou a hora então de fazer integrar dy, tá? Nos limites de 1 a 2 aqui. Isso aqui então vai ficar integral de 0 a 1, integrando o y aqui na nossa função, ele vai ficar então, copia os 5 meios, tem um y já, né, gente? Aqui a gente faz a integração, então, y ao quadrado, dividido por 2, vezes z, integrando de 1 a 2, que é o limite, os limites, né, dz. Tá? O que nós fizemos aqui? A gente já tinha um y, então quando você integra o y, você soma 1 mais 1, divide pelo resultado embaixo. Agora é hora de substituir então os limites. Isso aqui vai ficar integral de 0 a 1. Eu ainda vou fazer uma simplificação aqui. Aqui, y elevado ao quadrado dividido por 2, tem um 1 aqui na frente, está multiplicando, tá, gente? Que a gente não está vendo. Então vai ficar 5. Na verdade, a gente está tirando as constantes, né? Integral de 1 a 2, dz. Tá? É só para enxergar. Então agora a gente vai acertar isso aqui. 5 vezes 1 dá 5, 2 vezes 2 dá 4. Y ao quadrado de z, que multiplica z, nos limites de 1 a 2, dz. Tá, 5 quartos aqui. Então agora nós vamos fazer a integração de z, nos limites de 0 a 1. Vamos jogar z aqui para dentro, né? Então vai ficar 5 quartos y ao quadrado. Na verdade ainda não, gente. Aqui eu vou aplicar
os limites que eu tinha esquecido de aplicar, tá? Então, onde tem y, nós vamos integrar agora. Então, vai ficar 5 quartos, aqui tem y, vai ficar... vamos abrir um parênteses aqui. Onde tem y, então vai ficar 2, que é o limite superior primeiro, menos 5 quartos vezes 1 ao quadrado, que é o limite inferior, z dz, que vai ser igual, integral de 0 a 1. Aqui é a mesma coisa, né, gente? Vamos fazer essa operação, dá 4, 5 vezes 4 dá 20. Aqui vai dar 5, então vai dar 20 sobre 4, menos 5 sobre 4, z dz, vai dar 15, integral de 0 a 1, né? Isso aqui menos isso vai ficar, então, 15 quartos z dz. E agora nós vamos integrar o que está faltando, que é o z. Vou fazer a integral dele aqui, então, de 0 a 1. Integro z, 15 quartos é constante, o z ao quadrado, dividido por 2, o limite de 0 a 1. Isso aqui vai ficar no limite de 0 a 1, integrou z, 15 quartos. Tá. Resolvendo aqui, né, essa parte de fora, 15 oitavos, z ao quadrado, de 0 a 1. E agora nós vamos fazer os limites superior menos inferior. Então vai ficar 15 oitavos vezes 1 ao quadrado, menos 15 oitavos. Eu vou colocar o zero aqui só para terminar, mas isso aqui vai zerar, né, gente? Então vai ficar 15 oitavos. Logo, o que nós concluímos? Ela está perguntando se isso aqui é uma equação em função de x. Não sobrou letra aqui, só deu número. 15 oitavos. Portanto, não é equação em função de x. Alternativa 1 é falsa. Vamos subir o papel aqui um pouco. Alternativa 2. A derivada de 0 a 1, de 1 a 2 e de 2 a 3... 1 dx, dy, dz é um valor real igual a 1. Bom, só tem um jeito de saber. Vamos ter que fazer a integração. Então, vamos lá. Mesmo esquema, tá, gente? Começando a integrar, então, aqui por dentro, né? O x, depois o y, depois o z, tá? Vamos acertar aqui, então. Vai ficar de 0 a 1, de 1 a 2. Então, 1... Você joga, isso aqui é uma constante, né? Você joga o x lá para dentro e aplica o limite de 2 a 3 dy dz. Isso aqui vai ser igual, agora aplicando os limites inferior e superior. Um x é igual a x, tá, gente? Eu vou pôr só x aqui, então vai ficar, onde tem x vai ficar 3 menos 2. dy dz. Vamos subir mais um pouquinho. Isso aqui vai ficar igual a integral de 0 a 1, de 1 até 2, de 1 dy dz. Bom, nós voltamos praticamente na integral que a gente tinha anterior, agora com o x integrado, né? Então agora nós vamos fazer a mesma coisa para o y. Integral de 0 a 1, vamos integrar o y lá dentro, vai ficar igual a 1y, os limites de 1 a 2, dz. Vamos aplicar os limites superior e inferior, onde tem y, tá? Então vai ficar 2 menos 1, dz. Integral de 0 a 1, de 1 dz. Voltamos também no mesmo resultado. Então agora vamos integrar o z, né? Isso aqui vai ficar igual, jogo o z lá para dentro, a z, limites inferior e superior, de 0 até 1, ok? E isso aqui vai ser igual a 1 menos 0, que é igual a 1. Então a alternativa 2 é verdadeira. Realmente ele é um número real igual a 1. Questão número 3.
ele fala sobre essa integral tripla indefinida. Por que ela é indefinida, gente? Porque ela não tem ali definido os limites inferiores e superiores. Tá? Ao contrário dessa aqui que é definida. Ela é definida de 0 a 1, de 1 a 2. Essa aqui é indefinida. E ele pergunta se o resultado dela vai ser yz vezes cosseno de x mais constante 1 yz mais constante 2z. Tá. Vamos ter que resolver aqui. Para isso eu já vou trazer aqui o meu círculo trigonométrico. Cosseno, seno, aqui embaixo é menos seno, lado esquerdo menos cosseno. Integrando vem no sentido anti-horário, tá, gente? Isso aqui é a regra para integral. Da derivada é o sentido horário, né? E do integral é anti-horário. Seno vai dar menos cosseno dá seno e assim por diante, tá ok? Então vamos lá. Ajeitando já isso aqui, eu vou integrar em relação a x primeiro. Então vai ficar integral de... bom, vamos integrar. Primeiro aqui já é seno, né? Seno vai dar menos cosseno. Estava aqui, vem para cá. Menos cosseno de x. Bom, por se tratar de uma função indefinida, quando a gente integra uma constante, a gente tem que quando a gente faz uma integral dessa, a gente tem que trazer a constante para dentro. Vocês devem lembrar, né? A integral de um número lá, enfim, vai ser igual a, por exemplo, a x mais a constante, tá? Isso aqui dx, né? Então, nós fizemos a integral aqui do seno, é menos cosseno, traz aqui a constante também junto, tá, gente? Não pode esquecer desse detalhe, que aqui que tá, acho que a pegadinha desse exercício. dy, nós integramos já em relação a x, né? dz. Muito bem, agora nós vamos fazer então em relação a y. Isso aqui vai ficar integral. Agora integra de novo. Menos cosseno, agora ele vai para seno. Pela segunda vez aqui, né? Não pode esquecer o sinal aqui. Então, menos perdão, gente. Como nós estamos integrando em relação... Aqui foi em relação a x, trocou. Agora, como é y, não tem y aqui. Então, nós vamos copiar o que nós já fizemos aqui, né? Por isso que não vai trocar para seno, tá? Vai ficar manter, porque é constante, né? Não tem y, então é x, e agora você joga o y aqui dentro. Integrou, tá? Então vai ficar menos cosseno de x, que multiplica y, mais aquela constante que a gente tinha lá no começo. A constante que está aqui também não tem y, então você vai ter, o que eu chamo de constante 1. Você vai ter que jogar o y nela, tá? Ok? E mais agora a nossa constante 2 da integração que nós fizemos agora, dz. Certo? Isso aqui vai ser igual. Vamos ter que integrar isso aqui agora, né? Então, joga o z. Como não tem z, então fica menos cosseno. Copia a constante, acrescenta o z, mais a constante 1 de y também não tem z, coloca o z, integra ele, mais a constante 2 também não tem z, integra, e mais a constante 3 que não tinha antes, e agora acabou. Não tem mais nada para integrar aqui. Então, a resposta que ele nos deu aqui, a pergunta que ele faz é se seria igual a yz cosseno de x mais a constante 1yz mais constante 2z. Então é errado, é falso. Primeiro que assim, já dá para sacar aqui, como é integral de seno já é menos cosseno. Você pode ver que ele não colocou o sinal. Então por aqui você já daria, antes mesmo de resolver tudo, já saberia que está errada a resposta. Teria que começar com menos cosseno aqui, né? E o resto não tem nada a ver. Então a alternativa 3 ela é falsa. Vamos aqui, questão número 4. Ele traz aqui uma integral dupla definida de 0 a 2 e de 0 a 4 da função xyz dx dz. Notem que não tem dy. E ele pergunta se é uma função em relação a y, e provavelmente vai ser, porque a gente não vai integrar o y, então o y vai acabar fazendo modificação, ele vai provavelmente até o final. Vamos ver se isso aí é verdade? Então de 0 a 2, integrando x aqui primeiro.
joga o x lá para dentro, vai ficar x ao quadrado sobre 2, x ao quadrado sobre 2, mais y z. Opa, mais não, gente, aqui não tem nada de mais não, é multiplicação, tá? Desculpa. Os limites de integração são de 0 a 4 dz. Então, agora, aplicando os nossos limites superior e inferior, isso aqui vai ficar integral de 0 a 2, onde está x fica 4 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2, yz dz. Tá? Resolvendo isso aqui vai dar 4 ao quadrado 16, dividido por 2 dá 8. Aqui dá 0, então vai ficar 8, né? 8yz dz. Repara que o y está acompanhando aqui, a gente não tem como integrá-lo, né? A gente não vai mexer, então ele vai sobreviver até o final. Agora nós vamos integrar z. Então vai ficar, já tem um z aqui, né? Então vai ficar 8yz ao quadrado sobre 2. Os limites são de 0 a 2. Isso aqui, agora nós vamos aplicar os limites, vai ficar 8, onde tem z, né? Y 2 ao quadrado sobre 2, menos 8y 0 ao quadrado sobre 2. Aqui vai zerar, tá? 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 8, 16. Isso aqui vai ser igual a 16y. E realmente é uma equação em função de y. Tá aqui, o y, se você alterar, ele vai variar, a função varia de acordo com esse y aqui, tá ok, gente? Agora, por último, essa aqui vai dar um pouco mais de trabalho, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas vamos lá treinar, né? A número 5, ele traz a integral definida de 1 a 2 e de 1 a 3, de 1 mais x mais y, dx dy, ele pergunta se isso aqui vale ln de 3 mais ln de 4. Tá? Aqui de cara, gente, já dá para a gente relembrar aquela regra que diz que o ln, que diz que, vamos deixar marcadinho aqui, ó, a integral de 1 sobre x é a mesma coisa que ln de x. E a integral de 1 sobre y é igual à mesma coisa que ln de y. Então, se ele está dando essa resposta aqui para a gente, ele está perguntando se é igual a isso, é porque em algum momento aqui, isso vai ter que se transformar nisso, tá, gente? Nessa linguagem aqui. Então, vamos começar. Começar integrando aqui pelo x primeiro, tá? Que é o que está dentro. Então, integral de 1 a 2. Já vamos fazer a integração, né? Integral, quando der o x aqui, isso aqui é igual a ln de x. Então vai ficar ln de x, integrando. Copio o resto, né? 1y, jogo o x, porque nós estamos integrando, no limite de 1 a 3 dy. Tá ok, gente? Entenderam o que aconteceu aqui, né? Eu vou integrar, qual que é a integral de 1 sobre x? Tá aqui, integral de 1 sobre x é ln de x, transformou. 1 mais y é constante que vai multiplicar. Jogo o x aqui, por isso que não foi transformado ainda em ln de y. De 1 a 3 dy, tá? Agora nós vamos aplicar os limites. Superior e inferior. Então vai ficar... vamos abrir aqui ln de 3, que vem o superior primeiro, mais 1y, onde tem x vai virar 3, né? Menos ln de 1 mais 1 sobre y, tem um x aqui, então vai ficar 1. Deixa eu só fazer assim para não confundir, ficou apertado aqui, né? dy.
Ok? Bom, vamos pegar aqui a nossa calculadora, vamos dar uma olhadinha. Porque ln de 1 é 0. Então nós já vamos zerar aquilo ali. Isso aqui vai ficar integral de 1 a 2. Copiando aqui então, tá gente? ln de 3. Já vamos fazer a multiplicação aqui. Mais, né? 3y. Esse sinal de menos tem que tomar cuidado, hein? Apesar que aqui vai zerar, mas aqui não vai zerar. Então vai ficar 1 vezes 1 sobre y, só que é negativo. Menos 1y negativo dy. Ok, gente? Então tá, vamos dar sequência aqui agora. O que nós vamos fazer? O próximo passo. ln de 3, vamos resolver aqui. Dá para resolver, ajeitar aqui dentro ainda. Então vai ficar ln de 3, 3 menos 1, porque como é y, né, vai ficar 2, quer dizer, mais 2y dy. Tá, então agora nós podemos aqui, lembra que eu falei, né, que em algum momento a gente teria que transformar isso nisto, né? Aqui é onde isso vai acontecer, tá, gente? Então o que vai acontecer aqui, ó? Vamos ajeitar. ln de 3. O que é esse 2 aqui e esse y? 2 sobre y é a mesma coisa que 2 sobre 1 vezes 1 sobre y. Vocês concordam? dy. O que é isso aqui? Isso aqui, então, é igual... Integral de 1 sobre y é igual a ln de y. É agora que ele vai entrar aqui. Tá, gente? Então vamos lá. Isso aqui então vai ficar integral de 1 até 2. ln. Perdão, gente. Como nós já vamos integrar dy, então não é integral mais aqui. Nós já estamos integrando, tá? Então ln de 3... Jogo y lá para dentro, mais 2, que é o que sobrou aqui. Isso aqui nós trocamos por ln de y, que vai ser integrado, nós estamos integrando. E nós fazemos de 1 até 2. Tá, vamos lá, continuando aqui. ln de 3y mais 2 ln aqui era y, né? Perdão, isso aqui ficou ln de y. E o intervalo de 1 até 2, tá? Então agora vamos resolver, vamos fazer os limites aqui dentro. Onde tem y nós vamos trocar. Então ln de 3, aqui tem y, aqui é 2. Certo? Mais 2 vezes ln de y, ó, vai virar 2. Que nós estamos trocando os limites, menos ln de 3, aqui tem y, vai virar 1, mais 2 vezes ln de 1, que nós já sabemos que é 0, né, gente? Lembra? Então aqui nós já sabemos que vai zerar. Tem mais algum que vai zerar? Não. Tá, agora aqui, gente, requer um pouco de conhecimento sobre operações com logaritmos, tá? Como é que nós vamos fazer aqui? Eu queria ter um pouco mais de espaço. Deixa eu ver se eu consigo traçar aqui para vocês, aqui embaixo. Vou colocar uma outra caneta aqui para destacar. Rapaz, cadê minha caneta vermelha? Aqui. Então a regra dos logaritmos diz o seguinte: logaritmo de 1 é igual a 0. Logaritmo de xy, que seria a multiplicação, é igual a logaritmo de x mais logaritmo de y. O logaritmo de x elevado a um expoente k, ele vai ficar igual a k vezes o logaritmo de x. E, apertadinho aqui, logaritmo de uma divisão, xy, ela é igual a logaritmo de x menos o logaritmo de y. Ficou apertado, mas acho que deu para entender. É o que nós vamos ter que traduzir agora, tá? Nós temos aqui
uma constante multiplicando um logaritmo, tá? Quando você tem uma constante multiplicando um logaritmo, é essa operação aqui que nós vamos fazer. Perdão. Primeiro nós vamos resolver o que está aqui dentro, tá? Peraí, então vamos tirar daqui de dentro. Vai ficar ln de 3, que está multiplicando 2, mais 2 ln de 2, menos ln de 3. Aqui zerou, aqui é 1, acabou, né? Então é o que nós temos aqui agora. Espera lá que talvez eu tenha feito alguma continha errada aqui. Deixa eu só me localizar. 3, 2, logaritmo de 2 menos 1, logaritmo de 3 vezes 1, mais 2 ln de 1. Eu não vou zerar isso aqui ainda, gente, porque eu tenho um 2 aqui, tá? Multiplicando o logaritmo de 1. Então eu vou trazer ele aqui para a minha regra, tá? Bom, aqui, o que nós temos? Nós temos soma, né, de logaritmos. Nós temos aqui soma e temos também logaritmos sendo multiplicados por constante. Logaritmo sendo multiplicado por constante é igual a logaritmo elevado a essa constante. Então vai ficar igual a logaritmo de 3 elevado a 2. Quando é 3 vezes 2, ele fica 3 elevado a 2, mais o logaritmo de 2 elevado a 2, porque ele está sendo multiplicado pela constante, ok? Menos o logaritmo de 3, está sendo multiplicado por 1, ficaria 1 aqui, mas nem precisa, né? Aqui ele está sendo multiplicado por 2. Então, o logaritmo de 1 elevado a 2. Aqui nós temos já um outro caso. Olha, agora ele caiu numa soma, né? Quando é soma, você pode fazer o inverso, que é a multiplicação. Então vai ficar logaritmo de 3 elevado a 2. Ao invés de ser soma, é uma multiplicação, né? Multiplicação ele é uma soma, você está aumentando números ali. Ok? Menos a mesma coisa do outro lado. Logaritmo de 3 está elevado a 1, mais o logaritmo... 3 elevado a 1 vezes, né, o logaritmo de 1 elevado a 2. Que é o vezes, tá, gente? Bom, agora aqui é resolver. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. É isso, né? Então isso aqui vai dar... logaritmo de 36, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. Menos o logaritmo de 3, que é 3 vezes 1 ao quadrado. Quando você tem subtração, a regra diz que você pode fazer o contrário, pode virar divisão. Então isso aqui vai ficar logaritmo de 36 dividido por 3, que vai ser igual ao logaritmo de 12. Só que aqui ele está dizendo que ele está perguntando se a nossa integral é igual a logaritmo de 3 mais o logaritmo de 4. Aqui que está a pegadinha, tá, gente? Aí você chega num resultado desse e fala, ah, não é, né? É falso. Mas olha o que a regra diz aqui. Quando você tem uma soma, você faz multiplicação. Aqui você tem uma soma. Então isso aqui vai ser igual a logaritmo de 3 vezes 4, que é igual ao logaritmo de 12. Então, realmente, a número 5 também é verdadeira. Finalizando, então, gente, ficou verdadeiro a 2, a 4 e a 5. Tá? Então, resposta, a minha aqui é letra D, né? Seria a quarta alternativa. 2, 4 e 5. Obrigado.